Olá! Hoje a gente vai falar sobre um assunto que, olha, é talvez o maior de todos: consciência. Pensa bem, é a base de tudo que a gente vive, a coisa mais íntima da nossa existência e, ao mesmo tempo, um baita mistério. Todo mundo sabe o que é sentir que tem consciência, mas na hora de explicar, a coisa complica. Nessa nossa conversa de hoje, a gente vai tentar colocar uma luz nesse enigma. E para a gente não se perder nesse labirinto, eu preparei um caminho, um verdadeiro mapa. Primeiro, a gente vai entender por que esse tema é tão enigmático. Depois, vamos direto na raiz de toda a confusão. Em seguida, eu vou apresentar uma ferramenta para nos guiar, o mapa da mente, e a gente vai explorar os dois territórios dele. E por fim, vamos ver por que esse mapa aponta para um dos maiores desafios da ciência hoje. Então vamos começar pelo começo, né? Onde é que mora o problema? A gente usa a palavra consciência para tudo, desde dizer que alguém está acordado até falar de ter uma experiência profunda. Só que o significado de verdade parece que sempre escapa por entre os dedos. Para pensar um pouco nisso aqui. Como é que se explicaria a experiência da cor vermelha para alguém que nasceu cego ou o som de uma sinfonia para alguém que nunca pôde ouvir? Não dá, né? Simplesmente não dá. É exatamente aí que o enigma da consciência começa. E aí que está a grande ironia, o que é quase uma piada. A palavra que define a nossa própria existência, a base de cada sensação, de cada pensamento, é também uma das mais confusas e mal compreendidas do nosso vocabulário. É uma loucura se a gente parar para pensar. Tá, mas por que é tão confuso assim? A resposta, por incrível que pareça, é bem simples. Agora, a gente vai diagnosticar a fonte do problema, o pulo do gato. A gente não está lidando com um conceito, mas com dois conceitos completamente diferentes, escondidos debaixo da mesma palavra. A real é que a dificuldade não está nem na consciência em si, mas na linguagem que a gente usa para falar dela. O problema é exatamente este aqui. E é aqui que a gente vira a chave de tudo. Toda vez que a gente fala consciência, sem nem perceber, a gente está misturando duas ideias que não têm quase nada a ver uma com a outra. É como se a gente usasse a mesma palavra para falar de luz e de calor, só porque as duas vêm do sol. A confusão é praticamente garantida. Beleza, então como é que a gente separa o joio do trigo aqui? A gente precisa de uma ferramenta, de um guia. É por isso que eu chamo de o mapa da mente. Uma estrutura que vai ajudar a gente a navegar por esses dois reinos sem misturar as coisas. Essa ferramenta genial foi criada por um filósofo chamado Ned Block. E o que ele fez foi revolucionário. Ele pegou essa palavra bagunçada, consciência, e dividiu ela em dois conceitos bem claros, bem definidos. Essa distinção é o segredo para a gente finalmente entender do que estamos falando. Bom, agora que a gente tem o mapa na mão, tá na hora de explorar os dois lados dele. De um lado, a gente tem o acesso, e do outro, a experiência. São esses os dois pilares que sustentam tudo que a gente chama de ser consciente. E aqui a divisão fica bem nítida. De um lado, a consciência de acesso, que a gente vai chamar de consciência A. Pensa nela como o sistema operacional da sua cabeça. É a informação que está ali, disponível para ser usada. Do outro lado, a consciência fenomenológica, ou consciência P. E essa é a experiência em si. É o sentir das coisas. É a resposta para aquela pergunta: como é ser agora? Vamos focar primeiro na consciência de acesso. Imagina que a sua mente tem uma área de trabalho, um desktop. Tudo que está ali você consegue ver, clicar, descrever, usar para tomar uma decisão. Se alguém pergunta no que você está pensando, a resposta vem da sua consciência de acesso. É a parte funcional, prática. E agora, o outro lado do mapa, a consciência fenomenológica. Aqui a coisa fica bem mais profunda, mais misteriosa. Não se trata da informação de que o céu é azul, mas da experiência de ver o azul. É a qualidade subjetiva, o filme que passa dentro da sua cabeça e que só você pode assistir. Não é saber que tem dor de cabeça, é o sentir a dor latejando. E entender essa divisão, gente, isso muda tudo, principalmente para a ciência, porque esse mapa não só nos guia, mas ele também mostra um muro, uma fronteira bem clara no nosso conhecimento. Olha, a ciência está mandando muito bem em mapear a consciência de acesso. A neurociência consegue ver num scanner cerebral quais áreas do cérebro acendem quando a gente reconhece um rosto ou resolve um problema de matemática. A gente está, basicamente, hackeando o hardware e o software da mente. Quando a gente fala da consciência de acesso, o progresso é absurdo.
A gente já entende muito sobre como o cérebro processa informações e guia o nosso comportamento. Mas e quando a gente vira para o outro lado do gráfico, para a consciência fenomenológica? Aí a história é bem diferente. E aqui a gente chega no X da questão. A ciência, com todas as suas ferramentas para medir coisas objetivas, simplesmente bate num muro. Ela não consegue nem começar a explicar a experiência subjetiva. Não existe uma equação, um exame que explique por que a atividade elétrica no seu cérebro se sente como o gosto de chocolate. E é isso que nos leva à pergunta final, o famoso problema difícil da consciência. Como é que um monte de célula, de neurônio trocando sinal elétrico, um sistema puramente físico, cria a riqueza da experiência subjetiva? Como é que matéria vira sentimento? Essa talvez seja a maior de todas as perguntas que a ciência ainda precisa responder.